Olá, pessoal. Durante esse período de suspensão das aulas presenciais, eu vou disponibilizar alguns conteúdos das nossas aulas de história no meu canal no YouTube, o Stilisete, e esse é o primeiro material que eu estou disponibilizando para vocês. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre a formação dos Estados Unidos da América a partir do momento da independência, né, passando pela Guerra da Secessão e todo o processo de reconstrução econômica até o século XIX. Esse conteúdo é importante para os alunos do oitavo ano, que estudam um pouco a formação dos Estados Unidos no século XIX, mas muito importante para os alunos do nono ano, para que eles compreendam o posicionamento econômico e a importância econômica que os Estados Unidos vai adquirir no início do século XX, depois do seu período de formação, que vai permitir que os Estados Unidos tenham uma participação tão importante, tão efetiva nos conflitos do início do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Então vamos lá. Olha só, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a formação aí dos Estados Unidos. Então veja só, após a independência dos Estados Unidos em 1776, nós temos aí uma preocupação, dessa nação que está se formando e que inicialmente era, né, compreendia apenas esse território aqui, conhecido como as 13 colônias, né? Então, após a independência, essas 13 colônias unidas numa nova nação começam um processo de expansão territorial. Né? Essa expansão territorial, é claro, não compreendia terras que estavam desabitadas, pelo contrário, essas terras estavam habitadas pela população nativa, pelos indígenas, que foram expulsos do seu território por meio de negociações, então, muitas vezes forçadas, né, negociações injustas, que levavam essas aldeias indígenas para reservas indígenas em territórios menos férteis, menos importantes, ou mesmo utilizando a força com conflitos armados e a supremacia tecnológica e bélica dos habitantes, dos colonos aí desse território que formava as 13 colônias, né? De maneira que essa nação que surge, né, no século XVIII e que vai se formar durante todo o século XIX, é uma nação cujo projeto não inclui esses indígenas. Né? No projeto de nação dos Estados Unidos, os indígenas não eram vistos enquanto cidadãos da terra, mas como obstáculos para o desenvolvimento desse grande projeto, dessa grande nação que se pretendia construir. Tá bem? É importante a gente pensar que, enquanto esta nação está se fazendo, principalmente no século XVIII e no século XIX, na Europa, nós vamos ter as nações absolutistas, que eram nações absolutistas, que foram questionadas, que foram sacudidas por meio da Revolução Francesa. Essas nações europeias, das grandes famílias, dos grandes monarcas absolutos, ela está tentando se refazer. E esse absolutismo está procurando formas de se reorganizar. E um aspecto importante no caso, então, desse absolutismo é a retomada das suas colônias, tá? De maneira que em 1823, os Estados Unidos, que havia sido uma colônia inglesa, né? Os Estados Unidos, sob a presidência do James Monroe, vai criar, né, uma política que defende não apenas o seu território, mas que tem por objetivo defender, e aqui defender, já vamos deixar esse defender entre aspas, que a gente vai voltar a falar dele, né? Mas ela tem
por objetivo defender a independência dessas nações americanas, tanto dos Estados Unidos como outras nações que eram colônia e que no último século se tornaram independentes, né? A essa política externa nós vamos chamar de doutrina Monroe. Né? Essa doutrina Monroe, ela tem um lema importante para nossa compreensão que chama a América para os americanos. Então, o que a doutrina Monroe determina, né? Que a Europa não deve interferir, nem deve buscar qualquer tipo de recolonização nas nações recém-independentes da América. Né? Os Estados Unidos se colocam com a doutrina Monroe como guardião da independência na América, né? Das nações americanas, tanto preservando a sua independência como garantindo a independência desses outros territórios. Vale aqui ressaltar que essa defesa, gente, não é uma defesa humanitária, não é uma preocupação com a independência e com a liberdade das outras nações. O que os Estados Unidos quer aqui garantir é que a Europa, que foi a grande colonizadora da América, não busque recolonizar esses territórios, porque, na verdade, os Estados Unidos têm um grande projeto de desenvolvimento que implica, inclusive, na exploração econômica por meio de tratados e acordos comerciais com essas nações. Então, na verdade, ele quer manter a Europa afastada, porque quem vai efetivamente explorar e tirar vantagens dos recursos econômicos e financeiros desse território, desse continente, é o próprio Estados Unidos, tá bem? A partir, então, né, desse processo de rechaçar uma possível influência da Europa e de forma interna os Estados Unidos começa então o seu processo de expansão efetivo, né, conhecido também como a Marcha para o Oeste, né? Veja só, os Estados Unidos começa aqui, praticamente no litoral. Olha, acompanhem a seta, né? Esse pedacinho aqui em azul corresponde às 13 colônias iniciais. Né? E a partir, então, do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, é que os Estados Unidos começam a se expandir, né? A expandir o seu território para a região oeste, que a gente conhece aí como a Marcha para o Oeste, tá? Volto a dizer que esse território não era um território que estava desabitado, era um território que estava habitado por indígenas que foram duramente removidos dos seus territórios, tá? Essas comunidades indígenas foram expulsas do seu território, foram empurradas para reservas indígenas a partir de 1830, inclusive vai ser definida a lei de remoção dos índios, né, que autoriza efetivamente, então, essa expulsão passa a ser legal, né, ela passa a ser permitida pelo governo, de maneira que esses indígenas sejam removidos e levados para reservas indígenas extremamente afastadas. Vale dizer que esse processo de expansão foi extremamente violento, né? Foi extremamente cruel, porque o indígena era realmente visto como um obstáculo, como um ser selvagem, primitivo, atrasado, né? E que estava, de alguma forma, impedindo o desenvolvimento dessa grande nação que era os Estados Unidos.
né? Para colaborar nessa expansão, existe uma justificação ideológica, né? Que a gente chama de destino manifesto. Outro aspecto importante é essa justificativa ideológica. Nesse sentido, o quadro, né, do John Guest, o Progresso Americano, ele é muito significativo para dizer, para explicar para a gente essa ideia do destino manifesto. Então, naquela época, alguns americanos, alguns estadunidenses defendiam que existia uma missão para essa nação de civilizar, de levar o progresso para essa região e que a necessidade desse progresso, né, ela justificava inclusive a violência, ela justificava, né, a morte, a expulsão desses indígenas. Então, nessa tela, né, Progresso Americano, o John Guest pinta com essa ideia do destino manifesto muito claramente, né? Então, esse espírito americano representado na mulher, um anjo que carrega o fio da tecnologia, né, que está indo na direção do oeste, então ela está levando, né, para esse universo que é um universo, observe, escuro, marcado pela selvageria dos animais, né? Ela leva o que? Ela leva todo o progresso, ela traz o fio, a tecnologia, ela traz, né, a ferrovia, ela traz a civilidade para esse novo território, inclusive ela traz a luz, né? Veja que aqui, né, essa parte de trás da imagem, ela é muito mais iluminada, né, do que essa parte dominada aí pela selvageria. Tá? No fim do século XIX, a gente tem também, já que essa nação está se expandindo, a gente tem a presença muito grande dos imigrantes, né? Imigrantes europeus e de outras regiões da América também, que vão migrar na direção dos Estados Unidos e que vão literalmente fazer a América, né? Esses imigrantes serão favorecidos pela Lei de Terras, né, que foi criada em 1862, que coloca todas essas terras do oeste sob o domínio do Estado. Então, ela tira essas terras, né, a posse dessas terras dos seus habitantes, de gerações e gerações passadas, os verdadeiros donos dessa terra, eles perdem a posse dessa terra e essas terras ficam sob a tutela do Estado e o Estado pode, então, entregar para esses imigrantes que passam a ter a posse da terra desde que eles sejam maiores de 21 anos, que eles tenham bons antecedentes e que, ao longo de 5 anos, eles cultivem e melhorem essa terra, que eles façam o povoamento desse território, então eles passam a ter direito à terra, né? É lógico que esses colonos são, de alguma forma, selecionados e porque são selecionados, atendem aí aos interesses, né, desse governo que está fazendo, né, essa expansão, tá? Vejam só, do início, né, do início do processo de expansão, registra-se aproximadamente 2 milhões de indígenas, né, de nativos indígenas no território dos Estados Unidos. E no final do século XIX, nós tínhamos algo em torno de 300 mil. Então, é um número, assim, absurdo, né, uma queda absurda no número de nativos que são mortos e que são expulsos do seu território de forma muito cruel, tá bem? Para a gente encerrar, eu trago aqui um videozinho para vocês do YouTube,
tá? Porque essa memória da Marcha para o Oeste, ela é muito forte no cinema norte-americano e como nós aqui no Brasil somos, né, importadores desse cinema, então isso também ficou muito comum aí nas gerações mais velhas. Então, se vocês conversarem aí com os avós, com os bisavós, eu aposto que todos eles já assistiram um bom filme de faroeste, né? O filme de faroeste, inclusive, né, a gente tem tanto carinho pelo Woody, né, o personagem, o cowboy, personagem, é a memória de um grupo de vencedores, mas um grupo de vencedores que entrou para a história norte-americana, uma história que, inclusive, agora, nos últimos, né, no século XX e no século XXI, é uma história que está sendo reescrita, né, pelos historiadores norte-americanos, entra como a memória dos vencedores, como se esses cowboys fossem os verdadeiros mocinhos, né, que lutaram aí contra indígenas muito selvagens, cruéis, assassinos. Então, eu convido aí vocês a assistirem esse trechinho da música aí, do videoclipe, que aborda um pouquinho essa questão do faroeste. Bom, pessoal, era isso que a gente queria conversar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí na segunda parte dessa videoaula, que vai falar um pouquinho sobre a Guerra de Secessão e o período da reconstrução econômica. Beijo da Pro, obrigado, até lá.